Olá, sétimo ano, sou o professor Rodrigo Gomes. Vamos para a aula número 2 de História, continuando sobre o mundo moderno, agora para falar mais especificamente sobre as grandes navegações, suas implicações no mundo e no mundo europeu principalmente, qual a visão dos europeus sobre esse novo mundo, a história das grandes navegações, a importância dela, o que eles buscavam, porque as potências ibéricas que se lançaram ao mar, um mar tenebroso, um mar com uma fama de que tinha monstros, tá? Por que eles se lançaram ao mar? Qual o objetivo principal desses navegadores e o que lhes encorajavam para isso? Navegar era preciso. Espanha e Portugal, as potências ibéricas, como nós terminamos o slide passado, Estados nacionais recém-criados se lançam a essa aventura que culminou no descobrimento da América. Uma aventura tenebrosa, um mar nunca antes navegado. Tá? Então, por que era preciso se lançar algo que eles não conheciam? O que lhes dava coragem? Ou a necessidade fazia isso? Tá? Então, Espanha e Portugal vão se lançar ao mar para poder conhecer novas rotas. E essas novas rotas precisavam ser abertas. Portugal e Espanha mantinham guerras contra os muçulmanos, o que dificultavam passar pelas rotas comerciais até a Índia. E aí a gente percebe, no século XIII e XIV, as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente eram feitos pelos mares Mediterrâneo, pelos golfos, até chegar à Índia, o grande local de comércio de especiarias. E aí a gente pode perceber, aqui temos aí na Índia, ali, Calicut, o algodão, pau-brasil, cravo, canela, que já eram vendidos ali, mas as rotas comerciais eram perigosas. Tinham assaltantes, tinham piratas, tá? Então, as rotas comerciais eram feitas por terras ou pelos mares já conhecidos da Europa e dos países ibéricos. Espanha e Portugal ficavam longe das rotas mais próximas de Calicut, na Índia. Tá? Então, eles precisavam inovar, eles precisavam ser rápidos até chegar às Índias, já como conflito entre os europeus e os muçulmanos, já com a igreja, envolvendo a igreja aí, é, vai influenciar bastante na abertura de novas rotas comerciais. Tá? Portugal e Espanha, por que eles eram tão privilegiados? Aí eu tenho as navegações espanholas e portuguesas no século XV e XVI. Uma das navegações mais conhecidas é a navegação de Pedro Álvares Cabral e de Cristóvão Colombo. Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América. Só que na cabeça do Cristóvão Colombo ele pensava: poxa, eu cheguei mais rápido à Índia, contornei o mundo até chegar à Índia. E muito tempo depois foi denominado que a América e seus habitantes eram um novo continente. Os habitantes foram chamados erroneamente de índios, né? Pois os navegadores pensavam que tinham chegado até a Índia, mas não. Só era apenas um novo continente, com uma nova cultura, com novos povos, tá? Mas essa é a história das navegações. É a visão europeia sobre o novo, sobre o mundo novo que eles haviam descoberto, tá? Vantagens sobre as outras nações. A vantagem de Portugal e Espanha. Tinham uma situação geográfica privilegiada, ou seja, ficavam próximo do mar, do Oceano Atlântico, tá? Uma burguesia mercantil forte, ou seja, uma burguesia alinhada com o Estado. Lembra na aula passada sobre a união da burguesia com o Estado, com o rei, com o monarca?
Um não apoiava o outro, um financiava o outro e o outro levava especiarias, levava riqueza ao rei, tá? Centralização do poder monárquico, Portugal e Espanha, com uma forte monarquia que decidia os rumos dessas navegações e financiava, tá? Uma nova gestão, sem esquecer o povo que vivia ali. Tinha por trás uma sociedade, e essa sociedade precisava ser sustentada. Essa sociedade precisava ser, vamos dizer assim, acolhida pelos seus governantes, tá? A burguesia mercantil fazia a parte dela, ia atrás de especiarias e riquezas, e o Estado fazia a parte dele, investindo na sociedade a qual ele estava inserido. E também outro ponto importante foi a inovação náutica, os instrumentos náuticos novos, as novas invenções sobre as navegações. E aí a gente tem aí esferas, tem a bastilha, tem quadrante, tem a bússola, astrolábio, a ampulheta, tudo isso aí servia para guiar as navegações, os navegantes, ou guiar pelas estrelas, ou criar mapas, ou até mesmo pensar que estão seguindo determinadas rotas que eram incertas, mas esses instrumentos ajudavam a eles a se localizarem, tanto para ir como para voltar, mas enfrentar mares que nunca antes foram navegados era um desafio muito grande. E eles ainda eram influenciados por histórias que percorriam na Europa naquele período, tá? Eu tenho aí o Mar Tenebroso. As viagens eram caras e perigosas, mas o espírito aventureiro dos portugueses e espanhóis era muito forte para enfrentar tudo isso aí, tá? Então aí eu tenho desenhos de como era a visão do europeu com relação ao que tinha no mar, entendeu? Mas isso são visões fantásticas, fantasiosas também desses europeus. O Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. E aí essa imagem é muito interessante, que a gente pode perceber qual era a visão do mundo. O mundo era a Europa, era a África, era o Oriente, mas não tinha mais nada. Depois do mar, o barco, a nau, o grande barco, ia cair no abismo. Tinha no final do oceano um abismo sem fim, e onde as embarcações caíam. E embaixo tinham monstros, tinham serpentes, dragões, peixes gigantes que também poderiam afundar o navio. Tá? A visão europeia: tempestades terríveis balançariam suas naus, como se fossem cascas de nozes, e as arremessariam nas bocas de monstros. A grande serpente dos mares tenebrosos, faminta de carne humana, estaria à espreita. Esse trecho foi tirado do livro Veias Abertas da América Latina, na página 23, do Eduardo Galeano. E aí a gente pode perceber também essa visão europeia aqui nessa imagem, né? A serpente espreitando os navios, os barcos, tá? Para causar medo, para derrubar, para engolir. Então, essa era a ideia, essa era a visão europeia sobre o que tinha pela frente e o que os europeus, portugueses e espanhóis, e quem entrasse no oceano tenebroso, no mar tenebroso, no oceano Atlântico, ia enfrentar, tá? Então, foi uma aula mais explicativa do que a visão europeia mandava, colocava na cabeça das pessoas ali daquela época, tá? É uma visão importantíssima, e aí vai ser desconstruída ao longo das descobertas. Descobertas importantes que a gente vai ver na próxima aula, os grandes navegadores vão descobrir novas rotas. E essas rotas
para as especiarias, para o novo mundo, vai abrir possibilidades enormes para a Europa, para a própria América, para o povo que vivia aqui, que vai ser desastroso a chegada dos europeus, e isso vai gerar conflitos que vamos ver na próxima aula. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.